Já parou para pensar que uma decisão comum pode mudar tudo na sua vida? Foi o que aconteceu comigo, mas eu não sabia que ao aceitar aquele emprego, estava dirigindo direto para o desconhecido. Tudo começou depois que me formei. Como muitos, eu estava desesperado por um emprego, qualquer coisa para pagar as contas. Foi então que vi uma vaga no site de empregos. Motorista de ônibus escolar, Escola Frederico de Oliveira. A proposta era simples. Não exigiam experiência específica, apenas carteira de motorista para veículos grandes. Me inscrevi sem pensar duas vezes. O que me deixou intrigado foi a rapidez da resposta. Não demorou nem uma hora e recebi um e-mail com instruções curtas e diretas. Parabéns, você foi aprovado. Apresente-se no pátio de ônibus da rua 15 de novembro, às 3 da manhã. Seu ônibus é o 458, não se atrase. Sem entrevista, sem perguntas. Aquilo me deixou desconfiado, mas eu precisava do emprego. Na madrugada seguinte, lá estava eu, dirigindo minha Kombi velha até o endereço. O pátio ficava em uma área isolada da cidade. Cheguei às 3h15 e, sinceramente, o lugar parecia saído de um filme de terror. Uma grande área cercada por muros altos, iluminada por postes que piscavam intermitentemente. Na guarita, um guarda meio sonolento me recebeu. Ele me olhou por cima dos óculos e perguntou: "Você é o motorista do 458? "Sim", respondi, tentando esconder meu nervosismo. Ele me entregou uma chave e apontou para o fundo do pátio. "Seu ônibus está lá. Estacione sua Kombi onde ele estava." Caminhei até o ônibus. Era um modelo comum, mas estava cheio de arranhões e amassados. Entrei e me acomodei no banco do motorista. Foi então que vi a lista de regras colada no painel. Meu coração disparou. Isso não é normal, pensei, mas eu estava prestes a descobrir que nada ali era. Com as mãos trêmulas, peguei o papel e comecei a ler. Cada linha fazia o sangue gelar. Não use GPS. Ele pode tentar te enganar. Use apenas o mapa impresso que deixamos no painel. As paradas de ônibus são únicas. Tem 3 paredes e um telhado. Se encontrar uma parada diferente, saia imediatamente. Não olhe ao redor. A estrada pode mudar. Se ela ficar reta e o cenário começar a se repetir, freie e dê meia volta. Evite becos sem saída. Se encontrar um, volte de ré até a estrada parecer normal. Se ouvir sinos de igreja, não siga o som. Volte imediatamente. Se vir uma criatura correndo ao lado do ônibus, acelere e freie para confundi-la. Não pare. Se encontrar uma mansão ao longe, apague todas as luzes e dirija devagar. Os moradores podem te ver. Li mais algumas regras, mas precisei parar. O que era aquilo? Um teste psicológico? O som do motor do ônibus trouxe um pouco de normalidade à situação. Talvez seja uma brincadeira, pensei, mas algo dentro de mim dizia o contrário. Dirigi até a escola seguindo o mapa. Era uma madrugada fria e silenciosa. A estrada estava deserta e o som do motor parecia ser a única coisa viva. Quando cheguei, um pequeno grupo de crianças me aguardava. Entraram em silêncio, como se fossem robôs. Aquilo só aumentou meu desconforto. Com o ônibus carregado, comecei a jornada. Seguindo o mapa e as regras, enfrentei uma estrada escura e isolada. Mas aquilo era só o começo. A primeira parada foi tranquila. A estrutura era exatamente como descrita nas regras. 3 paredes e um telhado. Algumas crianças desceram sem olhar para mim. Fácil, pensei, mas eu não sabia o que estava por vir. Alguns quilômetros depois, avistei a segunda parada, mas algo estava errado. Ela não tinha o telhado e as paredes pareciam feitas de tábuas mal pregadas. Meu corpo gelou. As regras eram claras. Não pare e não olhe ao redor. Pisando fundo no acelerador, passei direto. Foi quando senti algo. Não sei explicar o que era, mas parecia que alguma coisa me observava.
Olhar pelo retrovisor parecia fora de questão. Mais adiante, a estrada começou a mudar. Ficou reta demais e o cenário parecia se repetir, como um looping. Acelerei, mas lembrei da regra. Se a estrada parecer repetitiva, freie e dê meia volta. Fiz isso, o coração batendo como um tambor. De repente, a estrada voltou ao normal. Um alívio momentâneo. Logo depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Um som de sino ecoou pela estrada. Primeiro, parecia distante, mas logo percebi que vinha de perto. Lembrei da regra e dei meia volta o mais rápido que pude. Mas no caminho, algo apareceu. Era uma criatura, correndo ao lado do ônibus. Acelerei e freiei de forma brusca, tentando confundi-la, como as regras diziam. Depois de alguns minutos, ela desapareceu, mas o medo continuava. Se você está achando isso tão bizarro quanto eu, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Sério, essa história ainda não acabou. Cheguei à última parada, mas ainda havia uma criança no ônibus. Era um menino sentado no fundo, com um olhar vazio e distante. "Você não vai descer?" perguntei. Ele apenas apontou para a frente. Continuei dirigindo, mas o mapa terminava ali. Foi então que vi. Ao longe surgia uma mansão gigantesca, exatamente como descrita nas regras. Desliguei as luzes do ônibus e reduzi a velocidade. Meu corpo tremia, mas não havia outra opção. A mansão parecia viva, iluminada por janelas que piscavam de forma irregular. Foi quando vi a luz. Ela saiu da mansão e começou a me perseguir. As crianças no fundo do ônibus colocaram óculos de sol, como se já soubessem o que fazer. Segui acelerando, tentando escapar. Por fim, consegui voltar ao pátio de ônibus. O guarda estava me esperando. Ele me olhou com calma e disse: "Conseguiu seguir todas as regras?" "Sim, acho que sim." Ele abriu a porta do ônibus e olhou lá dentro. "Não há ninguém aqui." Olhei para o fundo do ônibus. Estava vazio. O menino havia desaparecido. Antes que eu pudesse questionar, vi uma nota colada no painel. "Parabéns pelo seu primeiro dia. Isso é só o começo." Você costuma usar transporte escolar? Me conta nos comentários. Depois de ouvir essa história, tenho certeza que vai pensar duas vezes antes de entrar em um desses. O que aconteceu naquela noite é algo que ainda me tira o sono. E sim, eu estava lá, no meio de tudo. Era uma noite chuvosa no interior de Minas Gerais. A estrada que ligava a escola às comunidades rurais estava escura, com a iluminação pública falhando por causa do temporal. O ônibus escolar, sempre pontual, parecia uma ilha de luz naquele mar de escuridão. Seu Cláudio, o motorista, era um homem calmo, mas naquela noite ele estava inquieto. Não sei se foi o boletim de rádio que ele ouvia, falando sobre desaparecimentos misteriosos na região, ou se era apenas o peso daquela chuva forte. Eu estava sentado mais ao fundo, com o celular na mão, tentando ignorar o barulho dos outros alunos. Mas algo no clima do ônibus parecia errado. O som do motor estava mais alto que o normal. As luzes internas piscavam de forma estranha e até os alunos mais bagunceiros estavam incomodados. Na frente, vi o Jefferson, um garoto quieto que nunca falava com ninguém, sentado ao lado do Lucas, que era o completo oposto, brincalhão e falante. Jefferson estava com um caderno no colo, rabiscando algo com muita intensidade. Não parecia uma tarefa escolar. Parecia que ele estava tentando resolver um enigma. Lucas, como sempre, não perdeu a chance de provocá-lo. "Tá desenhando ou invocando alguma coisa aí, Jefferson?" ele disse rindo. O ônibus inteiro riu, mas Jefferson nem piscou. Ele apenas continuou rabiscando, os olhos fixos nas páginas, como se não estivesse ouvindo. Naquele momento, o rádio do ônibus mudou de estação sozinho e uma música infantil começou a tocar. "Ah, não. Esse rádio vai me deixar doido."
reclamou seu Cláudio, tentando ajustá-lo. Mas a música não parava. Era uma melodia familiar, mas ali, naquela escuridão, soava errada. O barulho da chuva ficou mais intenso, abafando até as conversas. Meu coração começou a bater mais rápido e eu percebi que não era o único. O clima no ônibus estava carregado como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas, talvez tentando aliviar a tensão, cutucou Jefferson de novo. Tá vendo o futuro aí ou o quê? Dessa vez, Jefferson parou de rabiscar. Ele levantou a cabeça devagar e olhou para Lucas. Foi o olhar mais vazio e assustador que já vi. Não era raiva, não era tristeza, era nada. Aquilo me gelou até os ossos. De repente, as luzes internas piscaram mais forte e apagaram por um segundo. Quando voltaram, Jefferson começou a murmurar algo. Era baixo, mas eu conseguia ouvir. Não era português, não era uma língua que eu conhecia. Lucas tentou rir, mas dava para ver que ele estava desconfortável. Tá brincando, né, cara? Ele disse, tentando parecer descontraído. Mas Jefferson não respondeu. Apenas segurou a caneta com força, os dedos tremendo. Enquanto isso, o rádio voltou a tocar, agora com interferências. Era como se alguém sussurrasse por trás da música. E foi aí que senti que tudo estava prestes a desmoronar. Se você também está sentindo a tensão aumentar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai por mim. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Jefferson, de repente, levantou-se. A caneta tremia em sua mão e ele avançou para cima de Lucas com um grito que mais parecia um rugido. O ônibus explodiu em gritos de pânico. Foi o começo do caos. Jefferson atacou Lucas com uma força que ninguém esperava. Ele golpeava com a caneta como se estivesse possuído, enquanto Lucas gritava, tentando se defender. Os outros alunos se levantaram, gritando, mas ninguém sabia o que fazer. Eu mesmo fiquei paralisado, assistindo a cena como se fosse um pesadelo. Parem ele! Façam alguma coisa! Alguém gritou, mas o medo era maior que qualquer coragem. O motorista, vendo o caos pelo retrovisor, tentou gritar: "O que está acontecendo aí?" Mas antes que pudesse fazer algo, o ônibus deu um solavanco. Ele tentou frear, mas a estrada estava escorregadia demais. Foi quando tudo desmoronou. O ônibus perdeu o controle, derrapando na curva mais fechada da estrada. O veículo começou a capotar e o mundo virou de cabeça para baixo. Gritos, vidros quebrando, mochilas voando. Eu me segurei no banco com todas as forças, mas parecia que nada ia parar. Quando o ônibus finalmente parou, tudo ficou em silêncio. Por um segundo, pensei que estava morto. Mas logo ouvi os gemidos dos outros alunos e senti o cheiro de gasolina misturado com terra molhada. Aos poucos, fui me levantando. Minha cabeça latejava e eu sentia o gosto de sangue na boca. Olhei ao redor e vi os outros colegas tentando sair do ônibus tombado. Muitos estavam feridos, mas vivos. Ou quase todos. Foi quando vi Lucas. Ele estava caído perto de uma janela quebrada, imóvel, com os olhos abertos e o peito ensanguentado. O silêncio dele era perturbador. Não tinha como salvá-lo. E Jefferson? Ele estava lá, desacordado, mas vivo. A caneta ainda estava na mão dele, manchada de sangue. O que aconteceu com ele naquela noite? Eu não sei dizer. Só sei que aquilo não era apenas um surto. Era algo mais. Enquanto esperávamos o socorro, notei que algo estranho estava acontecendo. A estrada onde estávamos parecia diferente. Não havia luzes, não havia sons de carros passando, apenas a floresta ao redor, densa e sombria. Foi quando eu ouvi. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça, mas depois outros colegas também perceberam. Eram sussurros, fracos, mas presentes, como uma língua que ninguém entendia. O socorro chegou e fomos levados um por um. Mas enquanto saía do ônibus, vi algo que me arrepiou ainda mais. O caderno de Jefferson estava aberto no banco
e as páginas estavam cheias de rabiscos repetidos. Eles estão aqui. O que ele sabia, ou o que ele viu. Até hoje, não consigo esquecer aquelas palavras. E quando passo por aquela estrada, sinto que algo ainda está me observando. Tornar-me motorista de ônibus escolar talvez não tenha sido a melhor decisão da minha vida. Além de ser um trabalho cansativo, sinto que sou responsável por cada criança que entra naquele ônibus. E isso acabou tendo um peso muito grande na minha vida. Fique até o fim e veja se tenho razão ou não. Meu nome é Márcio e eu moro em uma pequena comunidade rural no interior de Pernambuco, chamada Lagoa do Mato. Aqui, a vida é tranquila, mas naquela noite de lua cheia, a tranquilidade deu lugar a algo que nem os mais antigos poderiam explicar. Era uma dessas noites em que a lua iluminava tudo, transformando até a escuridão da mata em algo menos assustador. Como sempre, eu estava na minha rotina, dirigindo o ônibus escolar, levando as crianças para casa depois da aula. Conhecia cada uma delas pelo nome, o que tornava meu trabalho ainda mais pessoal. Mas naquela noite, as risadas e conversas foram interrompidas por algo que parecia saído de um pesadelo. De repente, um uivo cortou o silêncio. Não era um som comum. Parecia uma mistura de grito humano e rugido de fera, ecoando pela mata. Tentei me convencer de que era só um animal, mas algo dentro de mim sabia que não era. Continuei dirigindo, tentando não demonstrar o desconforto. Porém, minutos depois, o ônibus tremeu com um impacto tão forte que parecia que tínhamos sido atingidos por um carro. As crianças gritaram em pânico e eu quase perdi o controle. Quando olhei pelo retrovisor, meu coração congelou. Era uma criatura enorme, peluda, com olhos brilhantes e dentes afiados. Sua aparência era uma mistura grotesca de humano e animal, como se tivesse sido moldada por uma força maligna. Era rápido, muito rápido, e estava nos perseguindo. As crianças dentro do ônibus estavam em pânico, gritando e chorando, enquanto eu tentava manter a calma. Acelerei o máximo que o ônibus permitia naquela estrada de terra estreita, mas a criatura não se afastava. Pelo contrário, ela parecia estar se divertindo com a nossa tentativa de fuga. A cada vez que olhava pelo retrovisor, via seus olhos brilhantes fixos em nós. Às vezes, ela corria em 4 patas, como um animal selvagem. Outras vezes, erguia-se nas patas traseiras, mostrando sua altura assustadora. Então, ela atacou novamente. O ônibus balançou violentamente, e por um momento achei que ele fosse tombar. No meio do caos, algo inesperado aconteceu. Ao longe, vi 2 luzes brilhando na estrada. Era uma moto vindo em nossa direção. 2 homens estavam nela e parecia que tinham percebido o que estava acontecendo. Quando a moto se aproximou, eles pararam e começaram a gritar, balançando galhos grandes como se fossem armas. A luz dos faróis e o barulho da moto finalmente fizeram a criatura recuar. A criatura olhou para nós uma última vez, soltando um rugido que gelou minha espinha. Depois, correu para dentro da mata, desaparecendo na escuridão. O alívio foi imediato, mas as crianças ainda estavam em choque e eu mesmo não conseguia parar de tremer. Foi nesse momento que um dos homens da moto se aproximou e disse: "Vocês têm sorte de estarem vivos. Seja lá o que for aquilo, não é coisa deste mundo." Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. A comunidade inteira estava falando sobre o ataque ao ônibus. Muitos dos pais vieram até mim, desesperados por respostas, mas o que eu podia dizer? Como explicar algo que eu mesmo não entendia? Foi então que alguém sugeriu organizar uma busca. Um grupo de moradores decidiu se reunir à noite, armados com facões, foices e lanternas, para caçar a criatura. Eu não queria voltar para aquele lugar, mas senti que tinha que ir. Não por coragem, mas porque precisava de algum tipo de encerramento para o que aconteceu.
Chegamos ao local do ataque pouco antes do anoitecer. A estrada estava silenciosa e o clima era pesado, como se o ar estivesse carregado de algo invisível. Procuramos por horas, vasculhando a mata e os arredores da estrada, mas não encontramos nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal da criatura. Quando já estávamos prestes a desistir, um dos homens gritou: "Venham ver isso!" Corremos até ele e no exato lugar onde o monstro tinha atacado o ônibus, encontramos algo que não deveria estar ali. Uma cruz de madeira cravada no chão. Era simples, mas parecia muito antiga. Ninguém sabia como ela tinha aparecido ali. Mais estranho ainda, nenhum morador admitiu tê-la colocado. A cruz parecia estar protegendo aquele lugar. Alguns moradores ficaram ainda mais assustados, dizendo que aquilo só confirmava que o que vimos era uma criatura amaldiçoada. Depois daquela noite, as coisas mudaram em Lagoa do Mato. Mesmo sem mais avistamentos da criatura, o medo continuou assombrando a comunidade. As famílias passaram a trancar as portas assim que escurecia, e ninguém mais andava sozinho durante as noites de lua cheia. Quanto a mim, eu não consegui mais dirigir o ônibus com a mesma tranquilidade. Cada vez que passava pelo lugar onde a cruz estava, sentia um arrepio na espinha. A imagem da criatura ainda me perseguia, especialmente seus olhos, que pareciam olhar direto para a minha alma. Alguns dizem que foi um lobisomem, amaldiçoado por algum pecado antigo. Outros acreditam que era algo ainda pior, uma manifestação de algo maligno que ninguém consegue explicar. O que sei é que aquela noite mudou a nossa comunidade para sempre. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quem sabe, no futuro, eu trago mais histórias como essa. Só espero que nenhuma delas seja tão real quanto esta foi. Naquela noite, tudo o que eu queria era levar aquelas crianças em segurança para casa. Elas não mereciam passar por aquela tragédia, mas, infelizmente, eu não consegui. Meu nome é Cláudio. Trabalho como motorista de ônibus escolar em São Bento, uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais. Naquele dia, eu estava levando as crianças de volta para casa depois de uma atividade especial da escola. Era um grupo animado. Risadas, cantorias e histórias preenchiam o ambiente como sempre. Algumas crianças, como a pequena Isabela, estavam mais elétricas que o normal. Ela contava histórias assustadoras para o Miguel, que ria, mas tentava disfarçar o medo. Dizem que aqui nessa estrada tem fantasmas, ela disse com um tom dramático. Era só mais uma brincadeira, ou pelo menos foi o que pensei. A estrada começou a mudar quando deixamos a cidade para trás. As luzes dos postes desapareceram e tudo o que restava era o som do motor do ônibus e a escuridão da estrada. Foi aí que eu vi uma van velha e abandonada, parada bem no meio do caminho, com o capô levantado. "Segurem firme, pessoal. Vou parar o ônibus", anunciei, tentando parecer calmo. Parei alguns metros antes da van e desci para ver o que estava acontecendo. Caminhei até o veículo com uma lanterna na mão, mas algo parecia errado. Era como se o ar ao redor estivesse mais pesado, como se houvesse algo invisível me observando. "Tem alguém aí?" perguntei, mas o silêncio foi a única resposta. De repente, senti um movimento atrás de mim. Virei rápido e vi 3 figuras encapuzadas emergirem da escuridão. Antes que eu pudesse reagir, uma arma foi encostada na minha costela e uma voz fria disse: "Fique quieto e volte para o ônibus." Subi os degraus do ônibus com as mãos levantadas e as crianças, que antes riam e brincavam, ficaram em silêncio absoluto. Os encapuzados entraram atrás de mim, armados e sombrios. Suas vozes tinham um eco estranho, como se não fossem completamente humanas. "Dirija!" ordenou um deles, sentando-se no banco ao meu lado. "Sem perguntas."
Tentei manter a calma enquanto dava partida no ônibus, mas estava apavorado. As crianças me olhavam, esperando que eu dissesse algo tranquilizador. Mas tudo o que consegui fazer foi murmurar: vai ficar tudo bem, prometo. Enquanto dirigia por uma estrada que eu não reconhecia, percebi que algo estava errado com os sequestradores. Seus olhos brilhavam no escuro e as sombras ao redor deles pareciam vivas, como se dançassem em sincronia com seus movimentos. 1 hora depois, chegamos a um local que parecia completamente isolado. Uma pedreira abandonada cercada por pedras altas e árvores retorcidas. "Todo mundo desce!", ordenou o líder dos encapuzados. As crianças começaram a chorar, mas eu as encorajei. "Vamos descer juntos. Fiquem comigo." Eles nos levaram para um buraco no chão, um tipo de bunker escondido. Descemos uma escada enferrujada que parecia levar direto ao inferno. O ar ficou mais pesado a cada degrau. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O bunker era um lugar sombrio e opressor. As paredes estavam cobertas por símbolos que brilhavam levemente, como se tivessem vida própria. No centro, havia um altar com objetos macabros, como velas derretidas, ossos e um livro antigo. Os encapuzados começaram a falar em uma língua estranha, enquanto observávamos em silêncio. "O que é isso?", sussurrou Miguel, agarrado ao meu braço. "Não sei, garoto, mas vamos descobrir uma saída", respondi, tentando soar corajoso. O ar começou a ficar mais frio, e então os ventiladores do lugar pararam de funcionar. Um som de sussurros tomou conta do espaço, como se as paredes estivessem falando conosco. Algumas crianças começaram a ver sombras se movendo, e a pequena Isabela apontou para um canto escuro. "Tio Cláudio, tem alguém ali?" Olhei, mas só vi mais escuridão. Mesmo assim, o medo era palpável. "Gente, vamos nos manter juntos. E olha, se vocês gostam de boas histórias, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso pode ajudar muita gente a ouvir o que estamos passando." Eu estava tentando distrair as crianças, mas a verdade é que estava apavorado. Foi então que as paredes começaram a tremer e o teto começou a desmoronar. "Corram!", gritei, puxando as crianças para longe do altar. As sombras nas paredes começaram a ganhar forma, e os encapuzados, eles mudaram. Seus corpos se contorceram de forma grotesca, transformando-se em criaturas horrendas, com garras afiadas e olhos flamejantes. Corremos em direção a uma escotilha no alto do bunker. Era a nossa única chance. Camila, uma das crianças, encontrou uma chave no chão com símbolos parecidos aos da escotilha. "Tente isso", gritou, entregando-me a chave com as mãos trêmulas. Enfiei a chave na fechadura e girei com toda a força. A escotilha se abriu e comecei a ajudar as crianças a subir. Enquanto isso, as sombras se aproximavam e uma delas agarrou minha perna. Lutei com tudo o que tinha, usando um pedaço de metal do chão como arma. Consegui me soltar e saí por último, puxando a escotilha para fechá-la atrás de mim. Quando emergimos, o ar fresco me atingiu, mas o alívio durou pouco. Olhei ao redor e percebi que não estávamos mais na pedreira. Estávamos em uma floresta sombria, um lugar que parecia existir fora do tempo e do espaço. A floresta ao nosso redor era assustadora. Árvores retorcidas nos observavam como testemunhas silenciosas, e o céu cinzento era um manto opressor. Não havia som algum, nem mesmo o de animais. "Cláudio, onde estamos?", perguntou Isabela, sua voz carregada de medo. Não tinha resposta para dar. Apenas disse: "Fiquem juntos, vamos encontrar uma saída." Enquanto caminhávamos, percebemos que as árvores pareciam mudar de lugar, como se estivessem nos cercando. Um som de galhos quebrando atrás de nós fez todos congelarem. "Corre!", gritei, e começamos a correr por entre as árvores. Olhando para trás, vi as sombras novamente, movendo-se entre os troncos. Elas estavam nos caçando. Chegamos a uma clareira onde paramos para respirar. Mas ali, no meio da escuridão, duas figuras surgiram.
não eram mais humanos. Suas formas grotescas eram o retrato do mal. Eles avançaram lentamente e percebi que só havia uma coisa a fazer. Vocês, corram para aquele lado, ordenei, apontando para uma trilha estreita. Eu peguei um galho e me preparei para enfrentá-los. Eles se aproximaram, mas antes que pudessem atacar, um clarão iluminou a floresta. Do clarão surgiu algo que parecia uma passagem. As crianças correram para ela enquanto as sombras recuavam. Fui o último a atravessar e, ao olhar para trás, vi os olhos brilhantes desaparecendo na escuridão. Quando emergimos, estávamos em uma estrada conhecida. Um caminhão parou para nos ajudar, mas algo em nós tinha mudado. O terror daquela noite nunca nos deixaria. Vocês já ouviram falar de histórias que começam como qualquer outra noite normal, mas terminam mudando sua vida para sempre? Pois bem, a minha começou assim. Meu nome é Renato e eu sou motorista de ônibus. Já passei por muitas estradas, vi muita coisa esquisita, mas nada mesmo. Chega perto do que vivi naquela noite. Era uma terça-feira, por volta das 9 da noite, quando recebi a ligação. Renato, preciso de você para cobrir uma viagem urgente, disse meu supervisor. Não era o que eu queria ouvir depois de um dia cheio, mas o pagamento extra me convenceu. Minha tarefa era buscar um grupo de alunos em uma escola rural no interior de Minas Gerais e levá-los para casa. Simples, certo? Cheguei à escola às 22 horas. O lugar parecia ter parado no tempo. Prédios antigos, janelas de madeira e uma iluminação fraca que mal vencia a escuridão da noite. Os alunos, cerca de 10, subiram em silêncio. Achei estranho. Adolescentes normalmente são barulhentos, mas esses pareciam estar em um funeral. Confirmei que todos estavam a bordo, liguei o GPS e iniciei a viagem. A estrada estava deserta, como esperado, e o som do motor era minha única companhia. O silêncio dos alunos me incomodava, mas não o suficiente para suspeitar do que estava por vir. Se eu soubesse o que aquela noite reservava, teria dado meia volta no mesmo instante. A estrada estava tranquila demais. O GPS indicava que eu seguiria reto por mais 20 quilômetros, mas então, do nada, ele recalculou a rota. Novo caminho mais rápido encontrado, dizia a voz robótica. Uma estrada alternativa apareceu na tela. Era mais curta e prometia economizar tempo. Não pensei duas vezes e virei. O ambiente mudou quase instantaneamente. A estrada era estreita, com árvores altas de ambos os lados que bloqueavam qualquer luz da lua. Não havia postes, apenas a luz dos faróis iluminando o asfalto irregular. Comecei a sentir um desconforto estranho, uma sensação de que algo estava errado. De repente, avistei a primeira figura na beira da estrada. Era uma pessoa, parada, com uma postura rígida, apontando para frente. Pensei que fosse alguém perdido ou pedindo carona, mas ao passar por ela senti um arrepio. O rosto não parecia humano. Os olhos eram profundos e vazios, e a pele pálida como cera. Acelerei, tentando afastar o medo. Poucos metros depois, outra figura apareceu, e depois outra. Todas estavam na mesma posição, apontando na mesma direção. Meu coração começou a disparar. Era como se elas estivessem me guiando para algum lugar. Olhei pelo retrovisor para verificar se os alunos estavam vendo aquilo, mas o que vi me deixou sem ar. Os bancos estavam vazios. Onde antes havia 10 adolescentes, agora não havia ninguém. Freiei o ônibus bruscamente e olhei para trás. Nada. Apenas fileiras de assentos vazios, iluminados pelos fracos refletores internos. Isso não pode estar acontecendo, murmurei com a respiração acelerada. Liguei o motor novamente, com a única certeza de que precisava sair daquela estrada o mais rápido possível. Continuei dirigindo,
tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez eu estivesse cansado demais. Talvez fosse algum tipo de alucinação. Mas o silêncio dentro do ônibus era opressor e a sensação de que eu estava sendo observado não me abandonava. Foi então que notei algo no espelho retrovisor. Não eram apenas os bancos vazios, havia algo mais, uma sombra escura, densa, parecia se mover pelos assentos, quase imperceptível. Eu pisquei, achando que era minha imaginação, mas ela continuava lá, oscilando como fumaça viva. Acelerei mais, ignorando as figuras que continuavam surgindo na estrada. Elas agora pareciam mais próximas, mais definidas. Seus rostos, não. Aquilo não eram rostos humanos. Eram deformados, como máscaras grotescas. No rádio, a estática começou a ganhar forma. Entre os chiados, uma voz feminina sussurrou: "Continue. Você está quase lá." Meu corpo inteiro gelou. O rádio desligou sozinho, deixando apenas o barulho do motor. De repente, a estrada desapareceu na névoa mais densa que já vi. Não conseguia enxergar nada, além de um palmo à frente do ônibus. E então, em meio ao pânico, me lembrei de um vídeo que vi recentemente sobre histórias assustadoras. O narrador dizia: "Se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal." Naquele momento pensei: se eu sobreviver a isso, vou contar essa história para o mundo. Foi então que algo apareceu na estrada. Um portão enorme e enferrujado, com as palavras "Bem-vindo ao fim" gravadas em letras tortas. Não havia como desviar. Era o fim da linha. O portão se abriu lentamente, rangendo como um lamento. Do outro lado, um descampado vazio, iluminado por uma luz pálida e fria. Estacionei o ônibus e desci, sentindo o peso de 1000 olhos invisíveis sobre mim. No centro do descampado havia uma cabana, pequena, mas estranhamente imponente, como se ela não pertencesse àquele lugar. Eu sabia que precisava entrar, embora tudo em mim gritasse para correr na direção oposta. Empurrei a porta e encontrei um homem sentado em uma cadeira simples. Ele usava roupas antigas e tinha um semblante que misturava serenidade e perigo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Renato, você chegou." Meu coração parou. Como ele sabia meu nome? Eu não conseguia dizer nada, apenas o encarei, paralisado. Esta não é uma viagem qualquer, é um teste. As figuras, os desaparecimentos, tudo foi planejado para trazer você aqui. Agora é hora de decidir. Ele apontou para 2 portas no fundo da cabana. Uma brilhava intensamente, enquanto a outra estava coberta por sombras. Uma leva à redenção, a outra à perdição. A escolha é sua, mas lembre-se, suas escolhas na vida te trouxeram até aqui. Olhei para as 2 portas, incapaz de decidir. A brilhante parecia segura, mas algo nela me deixava desconfortável. A escura, embora assustadora, parecia familiar. "Quero voltar para a minha vida", sussurrei. O homem sorriu de forma enigmática. "Então vá." Escolhi a porta escura e, ao atravessá-la, fui sugado por uma força invisível. Quando abri os olhos, estava de volta ao ônibus. Os alunos estavam novamente nos bancos, mas seus rostos eram diferentes. Eles sorriam de forma sinistra, como se soubessem algo que eu não sabia. O GPS recalculou a rota e me levou de volta à escola. Estacionei, desci, mas o lugar estava vazio. Meu reflexo no retrovisor me assustou. Eu parecia anos mais velho. A viagem havia acabado, mas eu sabia que jamais seria o mesmo.